Carnaval. Carmen Lúcia rejeita ação contra Lula. Mais uma vez, quando se trata de Brasil e justiça, seja ela eleitoral, STF, ou seja qualquer tipo de justiça, infelizmente, a grande probabilidade é que, se tratando de base governista ou oposição, sempre eles terão vantagens. A justiça nunca é feita da mesma análise ou critérios. E é óbvio que a possibilidade de que Lula ou a escola de samba que recebeu milhões de reais para fazer propaganda eleitoral antes do período iria ser punida. Mas eu quero que você confira essa informação agora. Ser fresta para ilícitos eleitorais de ninguém. E, portanto, afirma bem o eminente ministro André Mendonça, anuncia-se como partícipes ou possíveis participantes pessoas que já se anunciaram como sendo eventuais candidatos a caber no tempo e modo indicados pela legislação eleitoral. O que significa que há pelo menos um risco muito concreto, plausível, de que venha acontecer algum ilícito que será objeto, com toda certeza, da atuação dessa justiça eleitoral que já foi acionada. Isso aqui não parece ser um cenário de areias claras de uma praia, parece mais areia movediça. Quem entra sabendo que pode afundar. O Estado democrático de direito significa aplicação do direito a todos igualmente, não pode ter um tratamento diferenciado nem nos termos da lei, nem nos termos da jurisprudência já aplicada por este. É muito interessante toda essa situação que ocorre no Brasil, porque quando se trata, mais uma vez eu bato nessa tecla, quando se trata da oposição ou da base governista, dos pesos e duas medidas, o pau que bate em Chico não é o pau que bate em Francisco. Mas antes de nós entrarmos em qualquer tipo de comentário, eu quero ler um trecho da reportagem para você. Carmen Lúcia rejeita ação contra Lula por propaganda eleitoral antecipada no ano de 2026. A ministra Carmen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, rejeitou na última quinta-feira do dia 12 dois pedidos de liminar apresentados pelo Partido Novo e pelo Partido Missão contra Luiz Inácio Lula da Silva e a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói. As legendas alegavam a prática de propaganda eleitoral antecipada em razão do samba enredo escolhido pela agremiação para o Carnaval de 2026. Intitulado Do Alto do Mulungu surge a esperança. Lula, o operário do Brasil. Realmente, nós brasileiros temos, eu acho que a cara de trouxa ou de palhaços, porque eles se utilizam do nosso dinheiro para fazer propaganda eleitoral antecipada, que isso já é crime. Se fosse qualquer um da oposição, obviamente que seria aí classificado como crime. As palavras e, obviamente, os vocabulários utilizados pela ministra são vocabulários, obviamente, jurídicos, de um magistrado, que é pouco, vamos dizer assim, ou praticamente nenhuma possibilidade de um cidadão comum entender ali o desfecho de sua decisão. Mas nós temos a obrigação de revelar para você, trabalhador brasileiro, que é o seu dinheiro. Isso não se trata de cultura, isso se trata de propaganda eleitoral antecipada com dinheiro público, que supostamente seria investido na cultura do Brasil. Essa é a justiça brasileira. Esse é o TSE. E lembrando, tá, um detalhe, né? Que os juízes do TSE normalmente são juízes que saem lá do STF e vão estar sendo juízes no TSE, que é o tribunal relacionado às eleições do Brasil, e eles escolhem os outros que estarão com ele, e também para
Só vocês terem uma noção da coisa. Se a maioria que está no STF passa pano para todas as roubalheiras do governo atual, todas as falcatruas de todos e qualquer partido relacionado a benefícios que vão, vamos dizer assim, trazer algo positivo para eles. É obviamente que se ela sai do STF e passa pano para todas as atrocidades que está acontecendo no Brasil atual, envolvendo o nome da base governista, envolvendo o nome do presidente, filho do presidente, irmão do presidente, é óbvio que ela, ao analisar esta ação contra a escola de samba e contra o presidente Lula, claramente que ela não iria ter uma atitude diferente. Pelo contrário, ela está aqui utilizando de palavras, né, de uma juíza, palavras aí que são vocabulário de um jurista que a população comum não vai entender, dizendo que não tem problema nenhum. Isso não considera um crime. Imagina. Tudo bem. Você me entende como que funciona as leis no Brasil? O pau que bateu em Chico não é o pau que bate em Francisco. A justiça brasileira, em todos os âmbitos, claramente, quando se trata de juízes do STF, e ela hoje assumindo aí como a juíza do TSE, o Tribunal, né, das Eleições, é óbvio que ela vai passar pano e vai fechar os olhos, porque a justiça no Brasil, os juízes do Brasil, vamos dizer bem claro, juízes esses que fazem parte do STF, na sua maioria, eles não são imparciais. Não existe imparcialidade na justiça brasileira quando se trata de STF e se trata de TSE. Mas eu quero que você confira essa informação na íntegra acessando www.zipnewsonline.com, portal oficial de notícias da Zip News TV. Você sabia que a Bíblia tem